Oi, oi, galera. Estamos começando mais um episódio e eu estou celebrando. Hoje eu estou começando com uma taça de espumante. Primeiro, porque é sexta-feira e a gente merece. Segundo, porque eu estou com duas mulheres maravilhosas que eu já penso em trazê-las aqui há muito tempo. Terceiro, a gente está quase terminando o ano e pegando férias. Então tá todo mundo merecendo celebrar. Pessoal, estamos começando mais um OdontoCast, um podcast especial feito para dentistas, para mostrar a multidisciplinariedade que envolve a nossa profissão. Hoje eu estou aqui com a doutora Michele Grassi e com a doutora Suling Casagrande. São duas reabilitadoras, uma área que eu sou completamente apaixonada. Então eu vou deixar as duas se apresentarem um pouquinho. Elas têm um currículo extenso, cada uma em sua área, tá? Vou falar só brevemente aqui. A Michele tem uma vida aí passando pela atividade pública no serviço militar, né? Ela tem mestrado em prótese, é especialista em prótese. A Suling, eu nem sei por onde começar, porque ela tem vários cursos de pós-graduação. São duas pessoas gabaritadas demais para estarem aqui falando com a gente hoje. Eu vou dar um pouquinho a palavra para elas, tá? Vou começar contigo, Mi. Se apresenta aí, dá um oi pro pessoal. Ah, peraí. Antes disso, vamos brindar? Um brinde. Que seja um papo engrandecedor para todo mundo que está ouvindo a gente aí. Saúde. Vamos lá? Vai embora. Então, sou a Michele Grassi, né? Sou especialista em prótese dentária. Como tu mesmo falaste, eu tenho mestrado. Na minha área, a minha carreira, eu procurei me especializar muito na área de reabilitação oral, onde envolve também oclusão, dor orofacial. E depois de 12, 13 anos, eu comecei na área de estética dental, onde hoje eu atuo bastante em estética dental, mas a minha grande paixão hoje é devolver sorrisos, sim, função, sim, mas qualidade de vida para as pessoas ao longo do tempo. Hoje eu busco na profissão não só proporcionar o tratamento para o paciente, mas fazer com que ele consiga usar o máximo ao longo da vida, já que a nossa expectativa de vida é ainda bem tão alta hoje, né? Então eu vejo que a terceira idade, ela precisa também muito de qualidade, né, Dani? Então hoje eu busco isso na minha profissão, levar longevidade também aos nossos pacientes. E é isso aí. Muito bom, muito bom. E tu, Suling, vamos lá, se apresenta para nós. Eu sou Suling Casagrande Vicentim, sou mestre em Ciências da Saúde, especialista em implantes dentários, especialista em odontogeriatria, pós-graduada em harmonização orofacial, periodontia, dentística e reabilitação oral. Uau! Estou aí no mercado já há 21 anos, né, trabalhando numa cidade pequenininha, uma cidade de 12 mil habitantes, chamada Turvo. Sou apaixonada pela odontologia, sou apaixonada por cursos, né? Dá para ver já pela uma parte, né, do meu currículo. E também amo entender o passado das pessoas, tratar o presente e planejar o futuro dos meus pacientes. É assim que eu trabalho no meu dia a dia. Eu ia chegar nisso, vocês já se adiantaram, né, gente? Eu ia perguntar para vocês o propósito de vocês aí frente à odontologia. Que bom que ainda tem profissionais que estão buscando isso, já que eu acho que o mercado hoje ele está tão deturpado de certa forma, né? Também é algo que eu busco dentro do meu consultório. Agora eu quero saber um pouquinho de vocês duas aí, a história de vocês, como é que a odontologia entrou na vida de vocês, né? Vou começar, já que eu iniciei essa ordem, vou fazer da esquerda para a direita. Mi, como é que a odontologia chegou na tua vida? Quando eu era pequena, eu tinha um problema ortodôntico muito grave. Meus dentes realmente assim, não tinham beleza, mas desde muito criança, né? Então eu não entendia muito o que era isso, né? O que era beleza. Mas eu lembrava também que quando eu era muito pequena, eu queria tomar um sorvete, eu não conseguia nem fechar a boca. Só tomar o sorvete. Então eu lembro disso, eu na sorveteria com as amigas, lembro bem disso. E eu usei aparelho ortodôntico por muito tempo. Foram 9 anos de aparelho fixo e 2 de móvel. Então eu tive um tempo, né, para um tratamento ortodôntico para proporcionar qualidade de vida, saúde. Hoje eu entendo isso, né? Quando a gente é muito nova, a gente não entende isso. Então, essa vivência na odontologia, como paciente, começou a me instigar. Eu gostava, nem sabia porque eu gostava.
Só sei que quando eu tinha lá meus 16 anos, 16, 17, eu falei que eu queria fazer odontologia, queria ser dentista, porque ou eu queria fazer odontologia ou ser jogadora de vôlei, né? Que também era algo que eu gostava muito. Mas, enfim, optei pela odontologia e é isso aí, é minha grande paixão também, assim como a Suling, é transformar a vida das pessoas, porque a minha vida foi transformada pela odontologia também. Sim, sim. Me conte, Suling. Por que odontologia? Então, eu tenho uma paixão já pela profissão desde os meus 4 anos de idade. Na minha família, ninguém havia feito faculdade quando eu decidi fazer faculdade. Os meus pais são agricultores, então não tinha ninguém nesse ramo. Mas eu tinha um tio que tinha muita vontade de fazer odontologia, e esse meu tio é o meu puxa-saco e eu sou puxa-saco dele também. E então eu sempre admirei muito ele e ele queria fazer, mas não tinha condições na época. Então eu fiquei com aquilo na cabeça e a minha mãe sempre me levou num profissional que era muito querido da minha cidade. Na época a gente ia no sindicato rural, era atendida no sindicato. E ele sempre deixava eu mexer nas coisas. Ele tem um nome, o apelido dele é Negão na cidade, lá todo mundo conhece ele deixava eu mexer e eu fui me apaixonando. Só que eu também tive um histórico um pouco trágico com a odontologia, né? Assim como a Michelle, eu sofri um trauma com 12 anos de idade. Eu chupei bico quase até os 14 anos de idade. Uau! Ganhou de mim, eu fui até os 8, larguei antes. 14, essa aí. Então, assim, com 12 anos eu comecei a largar, mas ainda sofri bastante. E aí eu tinha um dente bem torto, um dente da frente, e eu fui empurrada por um primo meu de um muro, caí, fraturei esse dente e sofri vários problemas com ele a vida toda, e hoje venho sofrendo ainda problemas com ele, porque eu sabia que chegaria uma hora que ele iria dar pau, né? História, né? A gente sabe que chega uma hora que não aguenta, né? Então, isso me despertou a vontade de descobrir mais como solucionar os problemas. E aí fui para a faculdade e eu não tinha uma segunda opção de profissão, era odontologia e nada mais. Sempre gostei muito da parte de empreendedorismo, sempre trabalhei com vendas de brincos, de joias, de perfumes, vendia roupa, então sempre trabalhei com outras rendas, né? Uhum. Mas a minha paixão sempre foi odontologia. Legal, legal. A maioria das pessoas e eu me coloco nesse bolo, né? Eu vejo muita gente que queria medicina e veio para odonto, né? E eu era dessas, então eu nunca imaginei fazer odontologia, nem imaginava. Então, são poucas as pessoas que eu conheço que sonharam com odontologia desde novinhas. Sim. Só então já era para ser, né? Meninas, eu vou começar um assunto agora que eu gosto bastante, porque a gente tem muita mulher dentista, né? Muito mais do que homem, mas nós temos poucas mulheres na reabilitação. Então, assim, eu me pergunto, né, por quê? Por que que nós ainda não temos um peso tão grande na reabilitação? Isso eu falo desde a graduação dos professores, né, de quem está dando aula, de quem está com consultório e está trabalhando realmente na reabilitação. Por que que vocês acreditam que isso acontece? Vocês têm alguma ideia? Por que que vocês acham que nós somos minoria ainda? Porque é sofrido trabalhar com reabilitação. Envolve muitos aspectos, né? Técnicos e pessoais, para a gente chegar num resultado. E envolve procedimentos mais avançados, como cirurgias, e eu venho, né, do ramo da cirurgia, eu vejo que a maioria é homens que estão na cirurgia, né? Então, eu desde a faculdade fui apaixonada por cirurgia e entrei na faculdade com medo de sangue. A minha mãe dizia, tu nunca vai fazer cirurgia, vai fazer odontopediatria, porque tem medo de sangue. E me apaixonei pela cirurgia. Mas eu sempre percebia que realmente era mais para homens, porque quando a gente entra na universidade, é associado que cirurgia tem que ter força, né? Depois a gente vê que não é nada disso daí, né? Que é técnica, que é habilidade. E eu acho que isso assusta um pouco as mulheres. Então, eu acredito que seja esse um dos motivos, assim, que exige muita dedicação. É estressante a reabilitação, ao mesmo tempo que é satisfatório, é muito estressante. Exatamente, exige muita dedicação. Eu acho que é um ponto bem importante. E
muito equilíbrio emocional, porque a gente sabe que a prótese, a reabilitação em si, né, pode acontecer muitas consequências negativas no caminho também. Não é fácil a gente fazer dar certo, parece. A gente trabalha com o perfeccionismo sempre. A reabilitação, ela é assim, ela exige muito da gente, porque se em 99% dos casos tu teve sucesso e tu não teve em uma pessoa, isso é muito forte. Tu não devolver a saúde, a mastigação, isso é muito forte. Então, ela mexe com o nosso emocional, com a nossa capacidade de sempre querer entregar mais, entendeu? A gente tem que estar sempre atualizado. A gente exige um contato humano com o paciente muito forte, né? Um elo. Então, ele exige várias características. Não que as outras áreas também não exigem, mas a reabilitação em si precisa de muitos pilares, né? E Então, hoje a gente sabe, né, Michele, que as pessoas estão emocionalmente muito comprometidas, né? E isso afeta muito no resultado do nosso trabalho. exato. E Muito. vocês, deixa eu falar, falando nisso aí agora, eu até vou mudar completamente o assunto. Vocês estão percebendo que estão aparecendo mais pacientes emocionalmente comprometidos na clínica? Sim. Tá, é visível isso, né? Sim. Sim. Eu sempre converso com os pacientes, parece que é a doença do século, né? Pessoas tomando antidepressivos, pessoas que fazem um bruxismo severo, né? Porque descontam, Sim. né? Descontam as suas tristezas, os seus anseios, enfim. Eu tenho observado que a gente busca, às vezes, a perfeição, entrega o que tem de melhor e, às vezes, aquilo ali não era o que o paciente queria. Sabe que agora tô falando isso aí, eu lembrei, a minha irmã é médica, né? E nós estávamos conversando e ela citou um termo que eu não conhecia, que é o paciente poliqueixoso. Aí ela começou a me explicar o que é aquele paciente, que é aquele paciente que ele quer resolver toda a vida dele em um tratamento, né? E ela disse que esse paciente é um paciente muito difícil de diagnóstico, Sim. muito difícil de tratamento, e esse paciente está cada vez mais comum na clínica. E muitas vezes, me lembra também num curso que eu fiz de DTM agora há pouco tempo, que o professor comentou que esse tipo de paciente, que é com tendência à depressão, um paciente com tendência maior à queixa, ele tem uma probabilidade maior de dor crônica. Sim. Sim. Porque, por essa questão. Como é que tu lida com um paciente desse na clínica? Que tu já, por exemplo, tu conseguiu, ou melhor, vou reformular a pergunta aqui. Para quem é novato, que vai tomar tanto na cabeça ainda, tem algum jeito de a gente conseguir identificar esse paciente? Quais são os sinais e como lidar com esse tipo de paciente? Olha, Dani, eu procuro conversar muito com o paciente antes de começar qualquer tratamento. Não só na anamnese, mas entender como ele é como pessoa. Até para a gente identificar realmente se esse paciente é mais depressivo, se é um paciente que ao longo do tratamento ele não está buscando só o dente, só o sorriso, entendeu? Muitas vezes eu penso, mas esse paciente precisa primeiro do dentista ou de um psicólogo, psiquiatra. Tá? Então, a gente não ter pressa para fazer a conversa com o paciente e identificando isso também ao longo das consultas é muito importante. É o pilar principal. A gente sabe que essa odontologia, essa revolução que está acontecendo na odontologia, muitas vezes a gente tem que fazer, parece tudo rápido, tudo é resultado técnico, produção. Mas, a gente tem que se proteger também como profissional e proteger o nosso paciente de tudo isso que está acontecendo também. E qualquer profissional, é que ao longo do tempo, quando a gente vai pegando mais experiência, a gente vê o quanto é importante conversar com o paciente. É mais importante do que qualquer outra coisa, para te realmente identificar o perfil do paciente. Porque a abordagem vai ser diferente, o tempo do tratamento é diferente. Às vezes é um paciente que tu tem que mais fazer o fator psicológico em muitas consultas do que realmente tu ir lá com a técnica. Não pode sentar o paciente na cadeira, hoje eu vou fazer isso, isso, isso. Às vezes tu vai fazer e não é isso que ele precisa naquela hora. Porque eu sempre comento assim, não, a gente atende um ser humano, a gente é só um ser humaninho, eu sempre brinco com o paciente, não, porque a gente é só um ser humaninho. Então, mas quando a gente se envolve assim, é para justamente também a gente acolher na forma psicológica do paciente, não que ele não precise de tratamento psicológico, eu já indiquei, acho que é importante, mas muitas vezes a gente pode também suprir, né, com o nosso
tato. Que dentista que não é psicólogo. A Exatamente. gente E tem que precisa ser- romper e um a- pouco, né? E aquele que não quer ser e não é. Então, a É. gente tem que ver o que está acontecendo Uhum. nessa nova geração, se realmente é assim, se é a formação acadêmica, se é o perfil profissional, né? É. Assim como a gente tem características que levam a gente para cada área, Sim. muitas vezes a gente sabe, o dentista, como a gente estava conversando, né? Uma colega que é mais, vai mais para o administrativo, é dentista, mas de repente o perfil dela é mais aquele ali, tá tudo certo, né? Mas a gente que lida com o paciente, a gente precisa sim também desenvolver o nosso psicológico, porque a gente tem que estar bem psicologicamente. Para cuidar de alguém, a gente tem que estar bem. E o nosso equilíbrio emocional é muito importante também, para conseguir manter esse paciente, Sim. né? É porque Equilibrado e terminar um caso desse. Até porque eu estava conversando com uma pessoa essa semana que estava falando de uma situação que ela passou em um dentista, que ela Uhum. sentiu que o dentista estava irritado por não conseguir fazer alguma coisa, em que o dentista bufava em cima dela por não estar conseguindo fazer uma coisa. E que quando ele não conseguiu, ele largou os instrumentais de uma forma meio ríspida em cima da bancada. Ela disse que teve vontade de sair no meio do procedimento correndo. Então, a reabilitação, principalmente, eu acho que a odontologia, né? A odontologia, no geral, ela nos testa de paciência por diversos motivos. É abertura de boca, limite, é um paciente que quer cuspir o tempo inteiro, é uma própria situação, uma cavidade de difícil acesso. Fobia, a gente lida muito com fobia, Demais, né? Traumas trauma, a de dificuldade infância. própria do procedimento em si. É. Então, eu acho que essa estabilidade emocional que tu falou, porque por mais que esteja difícil e que algumas vezes aconteçam realmente de a gente estar frustrado e irritado, mas o paciente, ele é eu falei essa semana exatamente isso, eu disse, o ser humano que está sentado, ele não tem culpa, e ele está indefeso em uma cadeira consciente, porque não é que nem num médico que tu vai lá e tu anestesia e essa pessoa, ela desmaia e não vê nada que está acontecendo. Não, ele está consciente ali, muitas vezes sentindo desconforto, cansaço por estar com a boca aberta. Então, a gente tem que respeitar esse ser humano, porque ele não tem nem como fugir do procedimento naquela hora ali. Né? E eu vejo que realmente tem pessoas que às vezes não se tocam disso. E a reabilitação, ela é extremamente desafiadora nesse sentido, né? Por mais que a tecnologia veio para nos facilitar muitas coisas, né? Hoje a gente consegue, comparado a anos atrás, proporcionar um atendimento bem mais confortável hoje para o paciente, né? Mas mesmo assim é um ser humano que está ali cheio de histórias, né? Cheio de traumas, que a tecnologia não compensa isso. Isso, e a gente está numa era onde a questão emocional, né, psicológica está muito sobrecarregada, né? Então, ao mesmo tempo que a tecnologia vem para facilitar a parte técnica, nós, profissionais, humanos, temos também que nos adaptar, atualizar, também tentar evoluir na questão psicológica para entender esse paciente. É como tu me perguntou, eu não tenho uma fórmula. Qual é o fator que tu acha, assim, assim, assim? Mas, assim, eu não tenho uma fórmula, mas a gente tem que evoluir também como pessoa, isso é o reflexo também do nosso atendimento. A nossa evolução, o nosso entendimento de ser humano, de vida, de respeito, de ética como paciente, faz com que, muitas vezes, a gente supere o nosso cansaço, nosso esgotamento, a nossa irritação. A gente vai superando. Por quê? Porque eu tenho que primeiro cumprir o meu papel para aquele paciente, ele merece, ele veio, ele me escolheu. Então, a gente passa por tudo isso para a gente conseguir entregar o que ele precisa, entendeu? Então, a gente precisa se desenvolver também como pessoa, não só em curso, mas como indivíduo também. Concordo. Eu acho que existe uma barreira, né, no curso técnico. Vai chegar um ponto que tu não vai conseguir te desenvolver mais se tu não começar a te desenvolver de forma pessoal em de algum lado, né? E a gente, te interrompendo, Dani, a gente sabe que tem muitos profissionais que nem tem tanta habilidade técnica, né? Mas eles têm muitos atendimentos, muitos pacientes, porque ele tem habilidade de lidar com o ser humano. Isso. Tá? Então, a gente não pode esquecer como profissional de aperfeiçoar a técnica, mas só a técnica? A gente sabe, hoje tem profissionais excelentes, mas e o humano? Então, a gente tem que pensar em evoluir junto. E é um desenvolvimento diário, né? A busca, eu sempre falo, a busca é constante e às vezes a gente também tem vontade de desistir, né? De várias situações, né? Mas
quando se tem um propósito e se firma com esse propósito, né? E eu sempre digo que a gente precisa ter um Deus por trás disso, né? Nos guiando e nos protegendo. Eu acho que fica muito mais fácil para lidar com esse paciente. E o que eu tenho observado muito, que hoje a questão da anamnese, a questão da conversa, é fundamental para esse paciente se abrir, se entregar, né? Contar a sua história para que a gente consiga fazer um diagnóstico também mais preciso, né? Antigamente não se tinha muito essa conversa, né? E a gente vê que ainda hoje tem profissionais que buscam o atendimento, né? Clínico, técnico. E ainda tem poucas pessoas que se dedicam a uma boa anamnese, uma boa conversa. Parece tão né? batido, né? Isso. E não tá, Isso. né? E o que eu vejo também é a questão que hoje a gente tem mais abertura com médicos para poder fazer encaminhamentos, né? Muitas vezes a gente precisa encaminhar o nosso paciente para um nutricionista. Sim. Né? Para um fonoaudiólogo após um tratamento, para um tratamento psiquiátrico antes, né? E a gente tem que ter esse manejo para conversar com esse paciente, para também poder indicar esses outros profissionais, para que ele não leve para um outro lado, né? Isso. Ou ache que a gente está escapando do tratamento, né? Então tem toda essa questão também. E ainda existe, principalmente parte de saúde mental, ainda existe muito preconceito. Sim. Então, falar para alguém que tu indica um psicólogo ou um psiquiatra é sempre um assunto que a gente tem que Sim, saber exato. como falar, né? Mas isso a gente precisa dominar essa forma de manipular e conduzir o paciente, né? A esse tipo de tratamento. E aí, ali voltando à parte da mulher, que sou defensora, acho que nós somos maravilhosas, mas eu acho que a gente acaba tendo vantagem nesse sentido e é um estímulo para as mulheres. Reabilitação não é fácil? Não é fácil. Eu vejo muita mulher frustrada com retorno financeiro, muita mulher frustrada. E a reabilitação oral, ela é uma área maravilhosa, maravilhosa pelo que a gente entrega para o paciente, que é incrível, dá trabalho, dá muito trabalho, mas ela é uma área que tem um bom retorno e tu consegue crescer profissionalmente nessa área. Então, para estimular as mulheres a abraçarem, porque nós temos uma vantagem, a gente tem mais empatia que os homens. Sim. Exato. Então, é mais fácil nós sermos mais cuidadosos, de respeitar mais a pessoa que está na cadeira. Os homens, eu acho que eles estão tentando se desenvolver nessa área, enquanto a gente já meio que tem um certo instinto para isso, né? Então, por nada que mais mulheres aí Exato. se sintam nós estimuladas. somos mais detalhistas, né? Delicadas. E a gente ouve relatos, né, dos pacientes que tratar com uma mulher tem mais delicadeza, tem mais jeitinho. Os detalhes na prótese, né? A prótese é uma somatória de erros, né? Quando a gente estuda, né? Tem que diminuir o erro da expansão do gesso, material de moldagem, tal. Então, o detalhe faz diferença na prótese, né? O cuidado com o paciente, porque a prótese no pós, né? O pós-tratamento é muito importante. E a gente ter esse cuidado, a gente tem um jeitinho a mais, né, de se preocupar. Não que o homem não se preocupe, mas a mulher é instintivo da mulher cuidar, né? Então, esse pós-tratamento na prótese, ela exige do profissional. Então, a mulher tem muitas vantagens aí, né? E a reabilitação é uma área linda. Como a Suling falou, você tem que ter o propósito, porque o teu propósito tem que ser maior do que as tuas dificuldades. É isso que mantém a gente no caminho. Sim. Né? Sim, às vezes eu já falei isso uma vez no consultório, que eu tomo cuidado, eu converso muito com os pacientes, eu gosto de conversar com eles, entender como foi o tratamento, entender o impacto que aquilo teve na vida dele, e a gente vai escutando essas histórias. Eu tô com 11 anos de formado, né, tô engatinhando aí, mas eu já percebi que o impacto emocional em mim, ele diminuiu, e eu me preocupei, eu disse, mas eu não quero deixar de me importar. Mas, de certa forma, algumas histórias ficam muito semelhantes em algum momento. E a gente tem que se cuidar para a gente não ficar fria. Né? Eu penso nos médicos, às vezes, que perdem muitos pacientes e tu tem que ter esse cuidado, tu não pode te soltar. Não, é um ser humano ali, é uma história, né? Ouve aqui para não deixar essa nossa rotina, vamos dizer,
nunca é mais do mesmo, porque cada caso é um caso, né? Mas querendo ou não, a sequência é sempre a mesma do que a gente está fazendo. Sim. Então, tentar, e por isso que eu sou muito defensora, eu sempre fui, eu adoro conversar, eu tenho que me cuidar para não conversar demais, né? No tratamento. Mas, assim, eu acho que essa conexão que a gente cria com o paciente, ela é extremamente importante. É extremamente importante. Ela tanto deixa o paciente mais confortável na cadeira, o limiar de dor dele baixa e a gente fica mais exigente. Porque Claro, quando tu se gosta compromete. da pessoa, isso é um comprometimento a mais, Uhum. porque tu tem um sentimento já de conexão ali. Então, tua vontade de fazer dar certo vai ser maior ainda do que tu já tinha, Sim. né? Então, ainda vejo, infelizmente, algumas pessoas que não fazem anamnese, mas ela é a porta de entrada para esse bate-papo, né? Sim. A partir dali é que a gente Vai toca o gerando barco, uma né? conexão. Exatamente. E o que eu vejo que a gente precisa tomar cuidado também, né, para quem está começando agora, tu tocou aí no assunto que às vezes as pessoas se frustram com a questão financeira, né, e acabam buscando muito a quantidade. E com a busca da quantidade a gente perde muito a qualidade, né? E a gente já conversou outras vezes também, acontece conosco também. Às vezes a gente quer abraçar vários tratamentos para entregar em determinado momento e tem outras pessoas envolvidas, né? Nós da reabilitação não é somente a nossa mão, né? A gente depende de protéticos, né? A gente depende dos laboratórios. Então, o abraçar a quantidade, às vezes a gente perde muito na qualidade e acaba se frustrando, né? Com isso. Então, tomar um pouquinho de cuidado. Já vou entrar nesse assunto, já que tu falou, né, dessa questão. Eu tô formada há 11 anos aí, a gente sabe o boom que o Instagram foi na vida de todo mundo, né, e como isso está influenciando os recém-formados a buscarem um resultado rápido, né. Então, eu vou perguntar para vocês agora, já que se fala tanto hoje em sucesso, em retorno financeiro, né? Eu pergunto para mim, para duas profissionais que eu considero que têm sucesso na odontologia, porque eu penso assim de vocês. O que tu considera sucesso para ti hoje na odontologia, Mi? Olha, Dani, quando eu me formei ao longo da minha faculdade, eu tinha certeza que o que eu queria era realmente impactar a vida das pessoas, melhorar. Sempre tive. Então, até essa questão assim da gente ter muitos pacientes e não perder o brilho, eu não consigo perder o brilho. Eu não consigo porque quando eu também não podia ver sangue, eu desmaiava. Então, assim, eu consegui fazer odontologia, fazer cirurgia depois, assim, para mim, realmente foi um milagre, minha história de vida foi um milagre. Então, eu me comprometi comigo, mas me comprometi com Deus também, para quem tem um propósito, né? Então, eu nunca fugi disso, né? Então, sucesso para mim hoje é eu poder viver bem, fruto do meu propósito. Então, tenho só que agradecer, claro que a gente sempre quer crescer também financeiramente, mas tu trabalhando bem, sendo digna com outras pessoas, Deus vai te honrar. E isso eu tenho para minha vida e eu vivo isso. Então eu poder viver disso, né? Eu vivo aquilo que eu sonhei. Eu vivo todos os dias o meu sonho. Em relação à profissão, até um pouco me emociono, mas eu vivo o meu sonho todos os dias. Esses dias eu estava pensando, 20 anos, mas pai, eu vivo todo dia o meu sonho. Eu pedi ajoelhada isso. Anos. Cada vez que eu ia fazer um procedimento que envolvia sangue, eu pensava, meu Deus. Então, assim, hoje eu vivo isso. Então, eu me sinto uma pessoa de sucesso por isso. Independente da continuidade, assim, se eu puder viver e manter com isso, para mim vai ser sempre um sucesso, né? Então é isso aí que é sucesso para mim. Já quase faz a gente chorar na metade do podcast. Suling, se é que nós vamos conseguir ainda dar continuidade depois dessa aí, vamos Então, lá. para mim também, sucesso é impactar positivamente na vida do nosso paciente, né? O que eu quero é que esse paciente consiga fazer com que eu faça parte da página da história da vida dele, né? Que ele saia do meu consultório, que ele me indique para outras pessoas, que ele saia satisfeito, com qualidade de vida. Isso é sucesso. Claro, né, que a gente quer manter a sustentabilidade financeira, né?
ao longo da nossa vida, isso também é sucesso, né? Mas transformar a vida das pessoas é automaticamente se transformar. Sim. Eu acho que a gente consegue se curar de vários problemas quando a gente cura o outro, né? A gente aprende, a gente cresce. Então, isso é sucesso, né? É isso aí. O que vem como retorno, a gente vê muito assim, né? O que tu adquiriu, o que tu não adquiriu, né? Isso aí não importa, isso é uma consequência. Mas o que tu transformou na vida da pessoa, isso sim importa, né? Porque isso faz parte do teu propósito, do teu sonho, né? E eu também consigo hoje aplicar tudo que eu sonhei lá no passado no meu dia a dia, com odontologia. Claro, todo mundo vive altos e baixos também, né? A gente depende do mercado, né? Que isso impacta também, às vezes, na projeção e nos investimentos para melhorar ainda mais o nosso sucesso, né? Mas o propósito de ajudar o próximo, eu acho que é a chave do sucesso. Sim, eu concordo. A gente estava falando ali do brilho, eu estava conversando com a pessoa sobre isso, né, de não perder o brilho, mas no intuito que, para mim, não perder o brilho é escutar o meu paciente. Isso é muito importante para mim, porque se eu não ouvir ele, para mim vai virar uma coisa automática. Sim. E eu viro um robô. Porque aí tu vê que tem uma vida esperando por ti, pelo teu trabalho. Exatamente. Né? Então tem que ter um espaço para a gente ouvir ele. É isso que, quando tu ouve a história, quando ele olha para ti, ele se emociona, falando do trauma que ele tinha, de como aquilo foi difícil, como que aquilo não vai se tornar uma coisa que realmente te toca, que realmente faz diferença, que tu não vai agradecer a Deus por te dar a oportunidade de fazer aquilo por outro ser humano, né? Então, para mim, ouvir o paciente é a chave para quem às vezes não está se sentindo bem, porque como tu falou, Suling, vai ter altos e baixos, tem dia que, né, e eu vou entrar nisso agora com vocês já falando aqui, vamos lá. Nos últimos anos, eu acho que eu passei, nos últimos 4 anos aí, os momentos mais puxados da minha vida, em termos de trabalho, né? Não dá para dizer isso do lado da Suling, porque pelo pouquinho que eu conversei com ela, isso aí meu Deus, é um trator de esteira, né, de trabalho, meu senhor. Mas, assim, foi um momento bem pesado de trabalho. E conversei com a Suling, conversei com a Mi. Eu quero que vocês contem um pouco essa questão que às vezes a gente conversa sobre isso, sobre o estresse, sobre burnout, né? A gente sabe que cada um vai encontrar seu equilíbrio, que é muito complicado. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu estou dando mentoria agora, né? Vocês sabem de resina, então eu converso com algumas meninas jovens. E teve uma que ela trabalhava, que me chocou. Ela trabalhava no posto, ela trabalhava num consultório até 9, 10 horas da noite, e ela trabalhava sábado e domingo. Então, ela é jovem, e ela estava, assim, num estado de burnout. Jovem, assim, naquilo, né? Então, eu comecei a pensar porque a gente hoje tem muitas linhas de pensamento, para tudo tem uma explicação, né? E hoje se fala muito em energia masculina e energia feminina, e que mulheres não foram feitas para trabalhar. E daí, assim, em vários momentos eu fiquei, meu Deus, será que a gente não tem garra? Será que a gente não aguenta? O que acontece? Que às vezes parece que tá tão cansativo. E no automático a gente muda de posição. Eu sou prova disso. Então, assim, né? Não vai ter pílula mágica, não vou perguntar para vocês a pílula mágica, porque a gente não quer que ninguém chegue no seu limite, que ninguém fique doente, mas muitas vezes aquela pessoa que está naquele momento, ela não vai entender que ela tem que parar, né? Então, como foi isso para vocês, né? Eu sei que a Mi passou por um momento tenso ali na carreira, eu já conversei com a Suling também sobre isso, a gente sabe que também já teve momentos que tu passou, então vamos abrir, porque eu acho assim, hoje em dia faz bastante tempo, né, que tá romantizado o trabalho em excesso, né, tá assim valorizado, principalmente para mulheres, né, quem tem garra. Eu mesmo cresci e saí querendo subir nas paredes, assim, de vontade de trabalhar, né. Me conta um pouquinho pra gente isso, até para as outras pessoas eu vou falar também. em relação a empreender, né, que foi ali que eu tive todo esse problema, até então não. Eu penso que quando a gente vai colocar um negócio, nós vamos empreender, na odontologia envolve um investimento muito alto e tem que dar certo. É isso que a gente pensa, tem que dar certo. Primeiro para colocar um negócio, depois tem que fazer ele dar resultado. E parece que é muito rápido, mas não é. Isso é um tempo, anos. E muitas vezes tu entra assim num automático
de fazer. No início do negócio, eu também não tinha noção que eu precisava de outras pessoas em determinados setores da clínica. A gente acha que pode tudo, tanto administrativo, financeiro, a equipe, o atendimento, fazer entrar paciente. Então, assim, tu começa a se envolver, a tua vida passa a ser o profissional. Então, tu não consegue realmente enxergar. Tu só pensa que tem que dar certo. E vai entrando paciente, daí tu vai falar, não, se tu se dedicou para entrar e ao mesmo tempo não consegue dar conta, e quando tu vê, tu tá sentindo as consequências físicas, psicológicas, entendeu? Então é difícil realmente a gente se perceber. Eu me percebi porque eu fiquei num estado de saúde assim lastimável. E mesmo assim, perdi noites de sono, eu não dormia mais. Eu fui em psiquiatra e foi um momento assim muito difícil. E depois peguei Covid e fiquei internada, aconteceu tudo aquilo lá. Mas enfim, eu notei porque eu cheguei no meu limite físico e mesmo assim mental. Quando eu acordava, eu não tinha mais energia para nada, mas eu pensava, não, mas eu tenho que ir. Não, mas... Então, não saiu isso de mim, mas eu comecei a procurar ajuda. Médica, psiquiátrica, psicóloga. Daí fiquei sabendo que eu estava com um burnout e comecei a mudar algumas coisas também. A gente não consegue deixar tudo e voltar para... Entendeu? Agora eu vou me curar, me tratar. Não. A gente começa a ver que a questão, quando o trabalho começa a ser a tua vida, tem alguma coisa errada. Então a gente tem que pensar isso. Mas a minha vida é o trabalho? Eu trabalho, tudo é meu prazer, é trabalho, eu só trabalho, então alguma coisa não tá legal e uma hora o corpo vai cobrar. Vai Eu acho que esse desligar. problema já vem desde lá da universidade, né? Exato. A gente não aprende sobre gestão. Não. E quando a gente fala gestão aqui, nós não estamos falando de gestão de odontologia, porque existe uma gestão por trás da profissão que precisa trabalhar em circunferência, né? A nossa vida com Deus, a nossa família, os nossos momentos de lazeres, tudo isso precisa estar circulando para a gente conseguir trabalhar de forma equilibrada, saudável, né? E a gente não tem essa gestão, não aprende isso na faculdade. A gente sai despejado para o mercado e o que a gente sabe? Agora eu tenho que ganhar dinheiro, porque sabe o tanto que investiu na faculdade, quer pagar a faculdade, quer começar a adquirir as coisas, aí vem casamento, vem filho, né? E a gente se perde nesse meio. E quando vê, o tempo passou e muitas coisas erradas a gente faz nesse caminho, né? Mas sempre há tempo de melhorar, né? Sempre há tempo. Sempre. Às vezes a gente paga caro para melhorar. Tu vê muito caro. A questão da faculdade, a faculdade, claro, ela se preocupa mais com técnica, né? Formar um profissional, mas assim, o profissional nunca é colocado como e o cuidado que tu tens que ter contigo para... Então não existe isso. A gente vai lembrar que existe quando a gente já teve um problema relacionado a isso, porque se não tem problema, a gente nem sabe. Sim. Entendeu? Então é como a Suling falou, tem que ter um equilíbrio. Quando a tua vida é só trabalho, observa. É assim que eu acho que a gente pode se perceber. Ainda não estou mal, não estou, graças a Deus, mas não é normal. Tem que ter saúde primeiro, tem que ter um tempo para si, família, questão espiritual, emocional, um lazer. A gente tem que ter um lazer como que a gente vive achando que o lazer é trabalhar porque a gente gosta. Eu era assim. Sábado e domingo, meu Deus. Eu não tinha descoberto. Quando eu fui a um médico, ele me falou, Michele, porque tu esqueceu o que é ter prazer com outras coisas que não seja o trabalho, porque tu se realiza muito com o teu trabalho. Então, E daí, final de semana, eu queria trabalhar, estudar alguma coisa. Não posso. Ficava assim, até eu me adaptar, buscar outra coisa que eu gostasse, achar, redescobrir o que eu gosto. Foi um tempo também. Né? Então, a gente tem alguns sinais, assim, que a gente que já passou enxerga, e de repente quem não teve isso ainda, né? Espero que não tenha, mas nem perceba, né? É uma luta, né? Eu acho que quando a gente sai de formação, a gente tem tantas ideias do que é a vida ideal que a gente sonhou desde pequena, e eu acho que a gente só sai com sangue no olho, né? Exato. Tu quer conseguir aquilo, né? Então, essa menina, por exemplo, ali que estava trabalhando no posto, depois no consultório, e sábado e domingo. Então, não tem tempo para respirar, não tem tempo para nada, né? Então, até achar o equilíbrio.
E eu falo isso, eu ainda estou no meio do furacão. Esse ano que eu pretendo, assim, voltar a ter um pouquinho mais de tempo para mim, porque de um tempo com um filho pequeno, né, Suling? Tu tá difícil. com um filho pequeno agora, então essa questão de ter tempo pra gente é complicado, porque a gente chega em casa e tem outra doação para te fazer para Sim. outra pessoa. Então a gente fica lá no final do túnel esperando esperando a vez, né? Então é uma fase assim difícil. O Lorenzo agora vai fazer 4 anos e ele é a criança mais amorosa e perfeita do mundo, assim, mas é puxado com trabalho e tudo, assim, né? Hoje eu acompanho a Mia, a gente é amiga há muito tempo, né? E é lindo de ver, eu digo para ela como ela mudou, como ela tá leve. Eu vejo ela tá encarnada no beach, viciada no beach tênis, vai para os torneios, assim. Então é muito gostoso de ver como a feição dela, como o jeito dela mudou, né? Essa virada de chave, não sei como aconteceu, se tu começou a abrir espaço para atividade física. Eu também. Foi na dor. Um médico falou para mim, Michele, tu quer viver tudo? Ou que tu quer fazer tudo ou tu quer fazer sempre? Porque assim, ó, do jeito que tu tá, qualquer hora vai te dar alguma coisa e vai acabar. Tu vai trabalhar até 50 e poucos anos, 60. Ou tu quer fazer sempre um pouquinho e fazer sempre o que tu gosta. E isso que ele me falou, assim, para ver como um profissional se envolver com o paciente na parte humana faz diferente. Não foi a medicação que ele me deu. É a conversa. Ele não era psiquiatra, né? Mas foi a conversa. Quando ele falou essa frase para mim, eu falo para muitas pessoas, tu quer fazer tudo ou tu quer viver sempre? Fazer sempre. Então isso foi importante para mim. Embora eu ache que a cada momento que a gente tem uma evolução, um salto, tem muita entrega. Assim, para crescer profissionalmente, para eu conseguir fazer a clínica. Nossa, eu tive que trabalhar assim, mas eu tinha um tempo para isso. Aí eu coloquei a clínica. Aí eu sabia mas eu não tive esse tempo. Eu me passei, não tive esse termômetro. Mas as pessoas, a gente sabe que a gente cansa muito quando está fazendo um novo projeto. A gente tem que entregar um pouco mais. Só que tu tem que pensar, nossa, então tá, mas daqui 2 anos eu vou fazer diferente. Daqui 1 ano, não, final de semana, então é o equilíbrio para manter. Mas a gente sabe que em algum momento a gente vai ter que se doar um pouquinho mais. Sim. E sabe o que a gente aprende também? Eu aprendi muito depois de 13 anos de formada. Que às vezes a gente quer realizar muito a expectativa do outro. O que eu observava, né? Eu queria sempre provar para os meus pais que eu dava conta de tudo, porque eu sabia o tanto que eles sofreram para me formar, né? E eu precisava, na minha cabeça, trabalhar, exercer, agora fugiu a palavra. Exaustivamente. Exaustivamente, para conseguir entregar o que eu achava que eles queriam que eu entregasse, né? E isso daí foi com muita terapia que eu aprendi que eles também não queriam me ver na situação que eu estava entrando. Eu fui ver que a minha filha tinha vivido a infância dela quando ela já tinha 10 anos de idade. Por quê? Porque eu trabalhava em 7 lugares. Eu saía às 6h30, trabalhava até às 11h, esperava às vezes o pessoal vir da faculdade para atender à noite. E assim foi anos, trabalhando até tarde, todos os dias, fazendo vários cursos. E eu tinha o sonho de dar aula. Eu queria, primeiro, me formar, né, em várias especialidades, depois fazer o mestrado. E chegou um momento que eu também não aguentava mais. Eu percebi, depois de ficar doente, né, que eu dormia 3 horas por noite. Dormia 3 horas e para mim era suficiente. Eu não precisava mais. Só que comecei a ficar com falta de memória, cansada, extremamente cansada. E aí até que o meu marido disse, não, tu precisa de tratamento. Mas aquilo para mim foi uma ofensa. Num primeiro momento, precisar de tratamento, eu me sentia bem, eu já estava acostumada com aquilo ali. E até hoje, eu estou em tratamento ainda para pôr limite nas coisas. Então, hoje, eu consegui trabalhar até um X horário da noite, né? Que hoje eu pego meu filho na escola, consigo chegar mais cedo, né? Consigo estar às 7, 7h30 em casa com meu filho. Antes trabalhava até às 11h.
Aí como é que tu vai aproveitar a tua família em casa? Não tem como. E aí tinha que estudar. A minha mãe fala que eu sou pior que craquento, porque a minha palavra dentro de casa eu tenho que estudar, eu tenho que estudar, eu tenho que estudar. Era o final de semana todo, eu tenho que estudar. É a mesma coisa, eu tenho que Mas estudar. eu Minha mãe, também era meu Deus, tu parece aqueles craquentos, tu tem que sempre fazer uma coisa, tem que estar sempre Vício. fazendo curso, estudando. E realmente, hoje eu observo, né, que eu estava num ciclo vicioso e não conseguia sair se não fosse os profissionais me ajudando, né? E eu digo o desenvolvimento da inteligência emocional, né? Porque a gente desenvolve, né? Se também tu não se desenvolver e não permitir ouvir o próximo, tu não vai melhorar. É um amadurecimento, É. né? E assim, eu penso nas pessoas de suporte, porque esses últimos anos foram muito puxados para mim, né? Não vivi tudo que vocês viveram, mas estou num momento muito estressante, e assim, já faz algum tempo, né, que passei por isso, mas que passo por isso, mas eu vejo que a equipe do meu consultório tem pessoas muito boas hoje de base, então tu ter um ambiente de trabalho agradável é muito Sim. importante. Hoje eu prezo muito por ter pessoas positivas ao meu lado, então quem trabalha comigo hoje são pessoas que realmente vestem a camisa e são pessoas positivas, porque a gente imagina que nesse nosso dia a dia, nessa nossa vivência, né? Tu sabe disso, a Suling eu não acompanhei tanto isso, mas a Mia eu sei que hoje ela tá com uma pessoa do lado dela também que auxilia e parece meio louco, porque parece que Deus vai botando as pessoas, né? Que ele tá encaixando as pecinhas. Tudo na hora certa. Né? Porque isso é muito importante, né? O meu marido, que sempre, vamos dizer que é o meu psicólogo em casa que me escuta, as minhas funcionárias, a minha família. Então, essa base ajuda muito para a gente não despencar, para a gente não desabar. Eu acho que eu não cheguei num ponto, tipo, vocês comentaram ainda, eu acredito que foi por causa disso, porque eu me divirto no meu trabalho. Quem está junto comigo é gostoso estar lá. Eu gosto da minha equipe, eu gosto de estar lá. O perigo, e eu acho que hoje eu não chego num ponto de ficar no consultório até muito tarde depois que eu tive meu filho, porque eu quero estar com ele um tempo que seja, por mais que às vezes eu fique um pouco a mais no consultório, mas ele me puxa para ir para casa, porque eu quero estar lá, eu quero viver com ele, porque senão eu gosto muito de estar dentro do consultório, se deixar eu vivo para o trabalho. Então esse limite que a gente precisa encontrar é difícil. É difícil. Aprender a delegar é difícil. Né? Eu tive que investir caro para aprender a delegar, porque eu queria assumir tudo. Né? Eu achava que precisava estar à frente de tudo. E tu vai entendendo também o teu negócio, o que tu quer no teu negócio, a tua posição dentro do teu negócio. A gente sabe que hoje a gente vê muitos cursos que acredito que todas nós fizemos, fala-se muito que o dentista tem que estar lá na frente, é o carro-chefe de todo o negócio. Mas assim, eu não me enquadrei, tentei me enquadrar nessa situação, mas eu não me enquadrei. Então hoje eu achei uma pessoa para administrar a clínica, Por isso sei dos números, tomo as decisões, tem a pessoa que traz as informações para mim, tomamos as decisões, ouço muito ela, porque ela tem, assim como a gente busca conhecimento na nossa área, e tem especialidades definidas, porque ninguém sabe tudo, e quem sabe tudo faz tudo mediano, né? Na administração também é assim. Sim. Tem gente que estuda para o negócio dar certo. E eu gosto de me envolver com a parte técnica, sessões técnicas. Tem questões assim que é números, que eu prefiro não tomar decisões com base em números, eu como profissional. Aí a administradora que faz a gestão financeira, ela determina metas, corre atrás disso, daquilo, porque ela estudou para isso. Eu não quis me especializar muito nessa área de gestão na parte de números, na odontologia, porque eu amo o que eu faço, eu gosto de saber os casos, os exames, quando está indo para outro profissional, a gente discute, e isso também dá bastante trabalho, e também me envolvo na questão de gestão em relação às decisões, mas tem quem execute essas decisões. A gente toma junto as decisões com base em números, e tem quem executa naquela área. Então, depois que eu encontrei esse equilíbrio, eu encontrei a paz do reino no meu trabalho.
entendeu? Eu também Por isso que eu compacto da consigo mesma sair às ideia. 6 hoje, que para mim, assim, é um um sonho. luxo eu sair às 6 horas, mas porque eu tenho uma pessoa que, não, ano que vem vai dar pra gente sair às 6. E foi determinado assim e eu não tinha muita alternativa. Ah, então tá. Então tá, vamos às Isso eu 6. acho uma coisa linda, porque tu encontrou uma pessoa que realmente ela quer cuidar de ti e da empresa. E lá a gente se É. cuida uma das outras, porque eu gosto que as pessoas que trabalhem lá trabalhem bem. Isso para mim, assim, eu penso sempre assim, se eu quero descansar, o meu funcionário quer também. Uhum. Então, assim, eu vou tirar agora quase 30 dias de férias. Não só eu, elas também. Porque elas também cansam, elas têm família, Sim. né? Tem saúde para cuidar, que daí a gente se dedica um pouco mais. Eu quero que todo mundo descanse e volte feliz para trabalhar, porque quando exige muito, tá ali. Aí tem gás para botar no negócio, para fazer dar certo. Então, a gente achar a equipe não é fácil. Levei anos até, mas eu entendi o que precisava. Tive sorte também, né? Porque encontrei uma pessoa muito dedicada, muito comprometida e que realmente assim modificou. Então, as pessoas certas no lugar certo modifica. E o ambiente melhora muito. Melhora. E a nossa saúde emocional também. E daí vai vindo a Eu também plenitude, hoje. né? Embora tenha desafios. Uhum. Mas a gente fica mais Eles equilibrado. não é que não vai ser difícil, mas é menos difícil quando tu tem Exato. pessoas do teu lado que Claro. realmente querem Sim. fazer dar certo, né? Exato. E a gente ri, tem bom humor. Isso é uma maravilha. Trabalha feliz. É isso aí. Até nas dificuldades, a gente depois ri risada. também. Isso é muito bom. O que tu ia falar, Sueli? Hoje eu também tenho uma assessoria financeira que melhorou muito assim a questão de me envolver, né, nas decisões. Às vezes acabava tomando decisões erradas porque a gente realmente não entende, né? exato. Eu fiz vários cursos de gestão, mas não é a minha paixão também. A minha paixão é ficar atrás dos bastidores trabalhando, estudando, me dedicando ao paciente. E aí tem quem faça isso bem melhor que eu. Com certeza. É, isso é Bem uma coisa melhor. que eu também passei bastante trabalho. É. Essa questão de número, de envolver número, né? Uhum. Também é uma coisa que eu não sei se é nosso da área da saúde, porque o pessoal das assessorias dizem que é nosso da área da saúde, né? Mas que, se como a gente falou, se desse para deixar para outra pessoa, porque atrapalha. Eu acho que atrapalha. Atrapalha, tira o foco um pouco. Tira o nosso foco. Então, é difícil. Hoje existe, de certa forma, uma cobrança para que a gente faça isso, né? Eu me sinto, às vezes, vai num curso, para que tu saiba, para que tu faça isso também, né? Exato. E, ao mesmo tempo, a gente faz o quê? Uma prestação de serviço, não é? Então, tem essa parte de gestão, mas tem a gestão também do operacional. E para ti ter uma boa reputação ao longo dos anos, porque ninguém se perdura no mercado prestando um serviço se não é bom. Então, para o teu negócio dar certo nessa questão, porque não adianta fazer várias estratégias, mas tu não entrega aquilo que tu fala. E a odontologia, assim como outras áreas, a gente é muito, muito detalhe. Tu tem que entregar saúde, tem que dar certo para todo mundo. Tem assim, cada um enxerga de um jeito, o paciente, tu tem que ver como é que é o paciente, o que ele precisa. Então, assim, tu vende, no caso, né, o administrativo, a gestão ali e tal, vende, faz dar certo o negócio, mas se tu não entregar por muito tempo, não dura. Não dura. Tanto é que a gente vê muitas clínicas fracassando ao longo do tempo. Por quê? Porque não tem credibilidade. O que é a credibilidade no nosso negócio? É proporcionar o bem-estar, a saúde, a qualidade de vida, é tudo que a gente falou aqui. Se a gente não conseguir entregar isso, então uma hora vai falhar. E para isso precisa de alguém dominando lá atrás. Se tem mais profissionais trabalhando, precisa eu acho que o grande tendão de Aquiles desse boom que dá hoje de sucesso e socorro, vamos fazer faceta em todo mundo e implante em todo mundo e protocolo em todo mundo. Eu acho que o grande tendão de Aquiles é isso, porque esses jovens, principalmente, que estão saindo assim, ainda tenho só 11 anos aí, né? Mas esses tratamentos, eles vão voltar. E eles estão pegando isso no começo, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, vai começar a voltar. É que as pessoas têm que começar a saber filtrar as coisas que hoje acompanham pelo Instagram, né, pelas redes sociais. Porque existem muitas promessas que despertam desejos no público, né? E aí, imagens, aí a pessoa vai lá e acaba
recebendo um tratamento que não tem durabilidade. A gente também Gerando cai nessas outra. coisas. Com cursos, certeza. Né, A Mia? gente já também, caiu umas exato. furadas. Várias. Ixi. A gente também, então, saber lidar com essa questão hoje de redes sociais, ela nos ajuda muito, né? Mas a gente tem que tomar cuidado. A gente precisa tomar cuidado e o nosso paciente precisa tomar cuidado quanto a isso. Porque senão vêm as consequências, né? E às vezes essas consequências são drásticas, né? Para a vida, para o financeiro, né? Do paciente. É complicado. E os profissionais, os recém-formados, né? Também, porque eles também são um público-alvo de muitos vendedores, né? Que ninguém Então, mostra assim, a parte às ruim, vezes, né? eles estão mas sendo eles- assaltados com Exato, propaganda de curso o tempo inteiro, né? Sim. A gente não pode ter a visão assim, mas eles estão fazendo um monte de faceta, eles estão... Tá, mas eles também são vítima de um mercado que vendeu que isso é o certo, que isso dá certo, que isso vai fazer ele ser bem-sucedido, que bem-sucedido é ter dinheiro. Então, assim, por isso que eu acho que a parte acadêmica é tão importante, é a base de tudo. É. A acadêmica é tudo, porque tu Mas- forma o profissional. Eu acho que ajuda, Ajuda. Mi, mas muito vem, já, eu acho que da educação, da essência da pessoa. Lógico, a faculdade vai Claro. ajudar, sim, mas eu acho que a população, a geração, eu não sei, eu acho que tem muito da geração pegando aí também, que daí vem de uma essência já, é uma essência que está nascendo na comparação do Instagram, já lá na também. adolescência. Eu fico pensando que, graças a Deus, que na minha adolescência não tinha Instagram. Mas onde tem que ser Verdade. trabalhado? É base familiar. Sim. Como É. tudo. Uhum. Como tudo. E onde é o segundo lugar? Aí a Não, universidade. lá tem que ser falado, repetido, entendeu? Porque eles têm que, mesmo que seja um pouco, mas tem que ser falado disso Sim. também. Nesse mercado que estão consumindo eles. Todo mercado é assim. Então, ele acaba sendo uma vítima. Compra tudo que é tipo de curso, ele paga tudo. Às vezes a pessoa não tem, às vezes não tem, né? Então, selecionar também não é fácil. Para a gente também selecionar um curso bom também não é fácil. Não. O marketing, a capacidade de convencimento, isso influencia muito, né? Mas nem tudo é só o profissional que é culpado, porque ele é culpado, ele também é vítima, né? Disso, né? Desse mercado. Sim, mas eu ainda fico pensando nessa questão da rede social hoje, assim, Lorenzo não mexe em celular, eu fico pensando nele da adolescência, porque não sei como é que eram vocês, mas eu era uma pessoa, ainda trabalho isso, né, mas uma pessoa, como é que eu vou te dizer, muito insegura, autoestima muito baixa, então eu fico pensando na minha época como seria essa comparação Essa comparação. né? ali da rede social, porque para mim, adulta já, por exemplo, isso é uma coisa que eu trabalho hoje em terapia, que eu tenho que me cuidar, porque eu me deprecio muito rápido. E não se, como é que eu vou te dizer, não se surpreendam se às vezes eu der uma sumida, hoje em dia eu já tô melhor, mas teve um momento até que eu silenciei até tuas postagens, tu é minha amiga, eu te amo. Mas é porque eu olhava, eu não queria nem que eu passasse aquela energia negativa de olhar e eu me cobrar de alguma forma. Então, às vezes, silenciei uma época, depois voltei, porque em alguns momentos eu não soube lidar com aquilo. Então, eu Mas parei, porque assim. a gente tem que saber se preservar, né? Sim. É. Isso aí é ter clareza do que tu precisa no momento. Se tu precisa disso, é isso aí, Dani. Ai, mas é o que eu falo, eu digo isso para quem me procura, e às vezes as meninas falam isso, dessa cobrança, eu digo, vocês têm que seguir, não tá fazendo bem, para um pouco, volta se tá fazendo bem, porque eu digo isso sempre, né, para mim tudo é energia, e por mais que a gente não queira, a gente emana uma energia para aquela Sim. pessoa que a gente tá olhando aquilo ali, então não tá fazendo bem para ti, não vai fazer bem para outra pessoa também. Então, não olha, deixa passar. Eu sempre fui uma pessoa que, eu brinquei ainda essa semana conversando com alguém, a minha cabeça fica borbulhando de ideia. Eu tenho vontade de abrir 1.050 negócios. A Michelle, a gente conversava sobre isso há um tempo atrás, né? Eu adoro empreendedorismo. Então, eu tô com a cabeça sempre assim, desde que eu me formei, eu queria ter um consultório daquele jeito, depois eu queria ter uma clínica, então minha cabeça borbulha, eu tenho muita vontade de seguir o meu caminho, de buscar de crescer, isso é meu. Então, em um momento atrás, há uns anos atrás, aí eu tive dificuldade porque eu comecei a me perder. Porque eu olhava para o lado e eu pensava, não tá certo isso aqui que eu tô fazendo, é certo é aquilo lá.
O certo é aquilo lá. E daqui a pouco eu tava, quem sou Se eu? perde no Eu caminho. não sei mais. Porque a gente se perde. Então, imagina um adolescente com 17 anos, com 21 que está se formando, e daí tem essa enxurrada De comercial, de tudo, gente. Olha, eu não sei como E é que trazendo consegue. isso para os nossos tratamentos, né? Hoje, os nossos pacientes, às vezes, eles têm uma condição clínica, mas eles buscam aquele sorriso do artista, de ficar igual, né? Igual. E não sabe das suas limitações, aí não fica igual, começa a pular de galho em galho, ou às vezes o profissional não tem a habilidade de explicar e mostrar e fazer esse paciente compreender, né? Qual é a situação clínica, aonde ele está, como ele vai ficar, né? Onde que ele vai chegar, qual vai ser o resultado dele, e aí começa essas divergências de informação, né? Entre profissional e paciente, e aí acaba se frustrando, né? Exatamente. Ou o profissional ou o paciente, né? Então, tem que tomar um pouco de cuidado, né? Buscar as lentes mesmo, de 3 anos para cá, foi o boom, né? Todo mundo quer pôr lente, né? Mas as pessoas não sabem a indicação correta, Sim, né? sim. Não buscam se informar. E aí vem os problemas, as consequências, e é onde esses pacientes vão começar a voltar para os retratamentos. Né, que a Exatamente, gente que é o que conversou. vai acontecer vai bastante acontecer, agora, né? E né? até essa semana aconteceu uma coisa que eu publiquei, a menina que trabalha na minha casa, ela veio me perguntar o que eram as lentes, como que eram, né? Uhum. Daí eu expliquei para ela, disse, mas por quê? Para ti? Porque o sorriso dela é bonito. Uhum. Aí eu falei, porque o teu sorriso é bonito, teu sorriso é bonito. Dela, eu não achava, e não sei o quê. Eu disse assim, tu já fez clareamento? Não, nunca. Gente, o que eu recebo de pessoa no Instagram me perguntando por lente, nunca fez Sim, clareamento. Clareamento. E daí a queixa não é forma, não é meu dente estar desgastado, não, é porque eu não acho meu dente branco, mas a pessoa não fez clareamento. Sim, a base, né? Eu até Sim. postei hoje isso. Eu disse, a base é o clareamento. É a saúde e depois a parte estética, né? É o clareamento. Né? E as pessoas às vezes não elas vêm procuram com a um base, já tratamento querem. já Sim, né? e o Definido. perigo que eu acho Definido. disso é que assim, a gente tem essa noção, a gente vai esclarecer, mas tem quem vai vender a faceta na hora. Vai. E vai fazer faceta em cima do dente do paciente. Sim. Então, o perigo do paciente não às vezes, ir procurar um profissional que está só focado nisso, que não foca na saúde, que não foca no bem-estar do paciente, o tiro no pé que isso pode ser, Sim. né? Que colocar o paciente num ciclo, que eu digo para o paciente, tu tá entrando num ciclo irreversível. Isso. Não pode ser resina ou Sim. porcelana. Botou faceta, é para sempre. Pra sempre. Nada é igual ao teu dente natural. Uhum. Acabou. E outra coisa também que pega nessa questão de clareamento e nessa questão de comparação que eu vejo muito, eu sempre digo para meus pacientes, meu dente não é branco. Eles dizem, não é que teu dente não é branco, é que a tua referência tá errada. A referência das pessoas hoje é faceta. Porque quem é que elas seguem? É o blogueiro ou é o artista? É. E eles usam o quê? Faceta. E as facetas são o quê? BL2, BL1. Isso não existe em dente natural. Eu digo para ele, teu dente é branco. Só que tu tá te referenciando em uma coisa que não existe. Né? Então eu brinco, às vezes eu vou bater, eu até usei alinhador agora e tomo bastante café e a resina do alinhador amarelou meus dentes mais ainda. Eu disse, eu vou bater foto, tô me sentindo fumante do lado do meu paciente. Tu termina uma faceta BL2 e vai bater foto do lado, meu Deus do céu. Sim. Mas assim, eu sou feliz com o meu sorriso. Já falei pra mim que eu tenho que aumentar porque eu tenho bruxismo realmente. A hora que eu terminar, eu quero ir lá, eu vou lá para fazer os meus também. Mas assim, eu não tenho vergonha, não tenho, graças a Deus, trauma nem nenhum problema por isso, né? Eu gosto do meu sorriso e não tenho essa visão de que eu quero ter um dente BL2, mas lógico, eu sou profissional, né, da área. Nós vemos beleza não só na cor, né? É. Como eu estava falando ali, que os tratamentos vêm definidos muitas vezes. Então, cabe a nós, né, tem o conhecimento um pouco mais amplo, a gente se posicionar claramente para o paciente da forma correta. E se aquele tratamento não cabe a ele, né, a gente dá toda a liberdade, como eu faço algumas vezes, tenho toda a liberdade de procurar outro profissional. Dessa forma eu não vou fazer, porque eu não acredito que dê certo. Né? Muito relacionado à ortodontia também. Muitos pacientes, esse ano vieram muitos pacientes para fazer estética com lente e fazia, fechado, era só querer que eles fariam, com certeza.
né? E a gente tem que se posicionar, né? Isso frustra o paciente, né? Imagina, ele chega naquela empolgação e a gente Exato. fala, E tem todo primeiro, né? E tem todo um tratamento antes. Né? Então, assim, não é que tu não precisa. Muitas vezes a gente vê que precisa, mas tem toda uma reabilitação, uma recuperação oclusal ou uma ortodontia associada. Tem todo um caminho para esse tratamento ser duradouro. Né? Então, muitas vezes ele não quer. E como a gente estava falando ali, o profissional, a gente consegue oferecer o nosso conhecimento. Né? Então, o conhecimento, ele abre, né, o nosso foco. Ele faz a gente ver. E quando o profissional só faz aquilo, o que ele vai te oferecer? O que ele consegue enxergar, é a limitação dele. Sim. Não estou falando que ele é mal intencionado, de repente, mas pelo fato de saber resolver só daquela forma, para ele está resolvendo. Né? Então, a limitação do conhecimento também faz a gente tomar certas decisões, ou subtratar, ou supertratar, não tratar, né? Mas prejudicar o paciente. E o paciente também tem que ter conhecimento. Não, tem que não buscar o conhecimento, né? Quando eu vou procurar um médico, um especialista, eu vejo pelo Instagram, mas eu vou lá procurar mais informações dele. Eu vou acompanhar. Então, tudo que é muito oferecido de forma comercial, a gente consegue identificar algumas coisas, né? Porque é muito difícil para o paciente também ver aquela propaganda e não se encantar. Como é que ele vai saber? Né? Então, é tudo passado como um deslumbre. Ninguém mostra o que deu errado. Claro. A gente só vê o que dá certo, o caso certo, o belo. Então, eles também têm que ter conhecimento, têm que ter noção disso, né? Mas é difícil, porque a imagem vende. Claro. Vende mais do que a palavra hoje em dia. Claro. Né? Inclusive, uma vez, eu trabalho com Instagram já há bastante tempo, né? E eu nunca me esqueço uma vez que eu nem sei quem era outro profissional, porque eu não pergunto também, jamais, nem quero saber, mas a pessoa me comentou que ela iria fechar comigo, porque o outro profissional não tinha nenhuma imagem. Então, assim, eu não sei quem era, às vezes era um profissional incrível, né, que poderia ser, mas a pessoa me fechou comigo porque ela, por eu ter imagens, ela achou que vamos dizer, seria mais confiável do que o outro profissional. Mas tem imagens, Dani, tu fala muito bem, tu explica, então se é uma pessoa que busca, ela vai te seguir. Muitos pacientes falam, eu tô te seguindo mais de um ano até decidir. Eu tô te curtindo. Por quê? É um paciente mais consciente, ele vai ver como tu trata, a informação que tu mostra que tu tem interesse que as coisas dê certo, né? Porque tem essa questão de imagem, que tu falou do outro profissional também, puxando um pouquinho para o outro lado, do empreendedorismo. Por outro lado, o profissional também tem que se adaptar ao mercado nessa situação e mostrar a imagem, né? Empreender, ela exige várias coisas da gente. Uma delas também é se adaptar à inovação, à nova forma de mostrar o que tu quer, o teu sonho, a tua profissão, entendeu? Então, é difícil para o paciente também conseguir escolher esse profissional, ao menos que siga, que veja os vídeos, né? E acaba acompanhando mais esse profissional, né? Sim. A essência dele é muito mais a essência do que só a imagem, né? É uma coisa casa com a outra também. E essa questão do mercado aí que tu comentou, como é importante a gente entender, né? Porque nos últimos anos também uma coisa que me chamou a atenção e que me incomodou de certa forma, como deve incomodar vocês, né? A gente vê algumas clínicas de franquia crescendo muito e da forma como não acho, como é que eu vou te dizer? Eu não estou lá dentro, eu não sei como a coisa acontece, nunca estive dentro de uma clínica dessas. Mas assim, a gente vê o crescimento que tem e tu olha e diz, poxa vida, né? Porque a gente está ali fazendo o nosso melhor e dando o nosso melhor. Então, algum tempo atrás eu entendi assim, ok, eu não concordo com isso, eu não concordo com isso, mas isso aqui é importante eu entender. Isso aqui é importante eu entender. Então, a gente ter a capacidade de abrir a mente. Abrir a mente e entender o que cabe pra gente. O que eu posso colocar na minha rotina. O que eles fazem de bom? Porque todo mundo faz algo de bom. Todo mundo, né? É isso aí. É isso aí, pra gente poder aprender também, né? E ter melhores resultados, porque eu acho que nós estamos num momento que... Será que alguém vive só de indicação hoje em dia? Não. Acho que não. Eu também acho que não.
Mas Não. eu queria fazer essa pergunta. Mas eu... Esse É. mercado ainda existe? Será que esse mercado Olha, ainda os meus existe? pacientes, mais 50% ainda é indicação. Indicação. Não, ainda, eu acho que para mim, Mas a precisa, maior né? prova de que tu tá fazendo um bom trabalho é isso, teus pacientes serem indicação e o trabalho que tu tá fazendo. Uhum. O dia que for só marketing, tá ruim. Não tá bom. Não tá legal. Tu tem que ter indicação Porque aqui. não tem capacidade também de porque prender o teu nada se paciente. sustenta Exatamente. sozinho, né? Uhum. Exato. A indicação hoje não se sustenta sozinha também, e o marketing também não se sustenta sozinho. Então, precisa ter esse equilíbrio, né? E eu acho que cada vez vai ser a internet, as redes sociais, cada vez não tem mais como fugir. Tu é obrigada a estar ali, tu é obrigada Aparecer, a né? aparecer, né? E mostrar o teu trabalho hoje é gratificante também, né? Porque tu conta histórias, tu, através dos resultados, a gente também incentiva outras pessoas. Tem a parte boa, né? Tem. A gente faz com que essa pessoa desperte o sonho dela, que é possível de ser realizado, né? E busquem, não às vezes propriamente a gente, mas busquem um outro colega para realizar esse tratamento, né? Então, eu acredito, né, que não vai parar, que cada vez é maior, mas orientar as pessoas também a saber, a filtrar o que buscam é essencial também, né? Então, como tu falou lá no início, teve uma época da tua vida que tu precisou filtrar o que tu iria acompanhar, né? E as pessoas também precisam filtrar o que vão acompanhar. E como né? é bom a gente poder mostrar o nosso trabalho, né? Sim. Falar, E, né? e assim, Ajudar os pacientes falando. Muitas Sim. pessoas a gente não vai atender de repente. Mas Sim. assim, algo que tu falou ajudou. sim, Não eu já fica tive só pra paciente. gente, Eu já tive né? paciente de Mato Grosso que entrou em contato comigo, não viria até aqui para fazer o tratamento, a pessoa não veio, mas ela falou para mim como ela me agradeceu pelas informações e me perguntou se eu conhecia alguém para indicar para ela no Mato Grosso. Eu falei, não, infelizmente eu não conheço, mas fico feliz que eu te ajudei, que tenha te Sim. esclarecido as coisas, né? Exatamente. Então, Viu como a voz da gente chega longe? Sim. E a gente pode ajudar assim? Então é bom, é Exatamente. gratificante pra gente também. É. Né? E assim, para mim, eu vejo, imagino que para vocês que são perfeccionistas, são detalhistas, são neuróticas por melhorar, eu acho que deve dar assim, poxa, quando eu termino um trabalho, eu olho o que eu fiz e eu consegui reconstruir um dente com aquela naturalidade, nossa, que orgulho que me dá. Que satisfação de conseguir devolver aquilo para o paciente daquela forma. É muito gostoso, é uma É, muito sensação gratificante. assim que eu não sei explicar. É muito Mas bom. sabe, eu sinto, né, muito gratificante quando a gente entrega o trabalho, mas hoje eu já de algum tempo estava pensando, pá, mas o que me encanta mais? Me encanta mais eu também entregar e ver a felicidade das pessoas, mas quando o paciente retorna, não interessa o que eu fiz. Às vezes eu só voltei a fazer prevenção e eu vejo, nossa, esse paciente não tem mais, ele Nada não vai pra ter ver. cárie, Nada. ele não vai mais ter Uhum. problema se ele tem bruxismo, enfim. Assim, nossa, eu sempre brinco, ó, tu pode agora morar no Japão. Tu vai envelhecer com os teus dentes, é só manter. Então, assim, independente do que a gente entregou algo. Uhum. Muitas vezes é informação. Olha como é informação que a gente fala nesse Instagram, informação. É. E a gente fala, repete, vai. Tá. E um dia, nossa, o que aconteceu? Tá vindo já controlado o paciente, entendeu? Uhum. E daí entra no grupo controle e tu só cuida. Sim. Eu acho isso uma satisfação. Quando eu comecei na prótese, a gente, né, recupera sorriso, tudo que a gente já falou, né? Mas hoje, antes eu tinha aquele propósito de fazer a pessoa devolver, claro, né? Sempre tive esse propósito, sorrir melhor, mastigar melhor, tal. Mas hoje, além disso, o que me encanta é eu fazer as pessoas não precisar mais da minha área em relação assim a perder seus dentes, porque eu cansei de ver gente sentar na cadeira e começar a chorar. Sempre a mesma história. Sempre. Se repete a mesma dor. Então, hoje eu trabalho com o intuito também de fazer as pessoas nem saber o benefício que é tão grande de não perder seus dentes. Então, eu sinto muita satisfação, além de entregar. Quer ver Sim, adolescente? de manter, Adoro, né? porque a gente pega ali na idade certa.
para depois seguir o caminho certo. Sim, Então, é uma satisfação. Que isso tu vai ver assim, mas dá um retorno financeiro. Não, mas não é só isso, entendeu? Isso vai vir também, mas não é só isso. A gente não trabalha pensando nisso. Isso é uma consequência mesmo. Sim. E isso faz o quê? A gente ter anos de profissão e tu ter indicações. Sim, exatamente. Sim, É o que eu entendeu? sempre É falo o isso. seguinte, né? Bobo, de certa forma, é o profissional que não entende que o cartão de visita do dentista, ele está estampado na cara do paciente. E ele vai levar para o resto da vida. Sim. Então, se ele não fizer bem Exato. feito, né? E isso aí que tu comentou, eu faz pouco tempo que eu tenho grandes reabilitações, assim, voltando, porque eu comecei a fazer grandes reabilitações faz 4 anos aí, né? 5, que eu não chegava a fazer grandes reabilitações. E hoje eu radiografo todos os casos que eu finalizo, porque eu não tinha esse hábito antigamente, para eu realmente me certificar, porque antes eu achava que eu fiz tudo certo, uma classe 2, nossa, fiz, botei matriz, tá lindo, terminei, a anatomia tá linda. Então, começou a chegar os pacientes que às vezes eu ia radiografar e não tava linda. Mas eu achei que tinha ficado e eu não sabia. Então, e hoje eu falo isso muito lá. Então, assim, tu só vai saber se o teu trabalho tá bom quando esse paciente começar a voltar e tá tudo bem. Né? Não que seja só culpa tua, porque a gente não sabe como é que o paciente usa a boca dele também, né? Mas por mais que ele não use bem, a gente quer que aquilo volte legal, né? Que o que tu colocou na boca dele tenha durabilidade. Então, fazer a radiografia final de uma classe 2 que seja, faz uma radiografia de controle, a gente acompanhar o que a gente faz para saber se realmente ficou bom e esse paciente retornar, eu estou começando a sentir isso mais assim nos últimos tempos, que estão vindo esses pacientes e realmente a gente vê que a pessoa que cuida mantém. Porque tratar também não é só a parte técnica, é fazer o paciente mudar de Preventivo, hábito. né? E mudar de hábito é muito difícil. Ele tem que entender que se ele chegou até aquela situação, com os hábitos dele, como tudo na vida, né, da gente, se ele manter os mesmos hábitos, Não vai durar. não é o tratamento novo que vai dar certo. Porque o que ele tinha de melhor não deu. Foram os dentes naturais. Então, assim, mudar o hábito, a gente tem que lutar por isso. Por essa informação. Tem que insistir, persistir, ser chato. Eles pagam a gente pra gente ser chato também. A gente tem que ser. Mas eu tô dizendo que eu às vezes vou nos profissionais para ganhar um puxão de orelha e voltar ali. Na nutricionista, a gente já não vai lá pra levar um xingão e voltar. E mudar a rota. Então, assim, a gente tem que pensar nisso. A gente tem que querer mudar o hábito. E às vezes assim, mas tô tão cansada, eu vou falar isso de novo. Mas vou. Uma vez eu escutei de uma pessoa, mas toda essa explicação, ou falar tudo isso de novo, né? Mas eu sempre tive isso. Eu acho que nem sei há quanto tempo quem vai no meu consultório sabe. Eu tenho um vídeo explicando que é cárie, gengivite, mau hálito, que a pessoa senta e ela escuta, porque eu acho que não tem como um paciente entrar no meu consultório e ele não saber o motivo pelo qual ele está na situação que ele está, porque senão ele não tem como mudar. Ele tem que ser orientado. Então, eu sei que algumas pessoas pode ser que tenham dificuldade com isso, né, de orientar, mas tem um motivo muito importante, porque o teu tratamento só vai durar na boca do teu paciente se ele cuidar. Senão não vai durar, né? Ainda mais assim. O paciente precisa valorizar mais essa questão da manutenção periódica, né? Ele precisa valorizar mais essa questão da profilaxia, parar com essa historinha de uma limpezinha, né? Porque é a manutenção, é o acompanhamento que também leva à longevidade dos tratamentos, né? Então, assim, não é porque eu terminei um tratamento que eu vou abandonar. Né? Não preciso mais ter um retorno. Se o sucesso é uma tríade, né? Então, ele precisa ser acompanhado, ele precisa continuar com orientação, porque até a mudança do hábito realmente demora, né, a acontecer. Então, às vezes, eu vejo muito hoje, eu consegui, graças a Deus, assim, na clínica, fazer os pacientes mais idosos, os pacientes que eu faço protocolo, os pacientes que eu faço implante, voltar a cada 6 meses. Mas eles me perguntavam no início, mas para que eu vou voltar se a prótese não dá cárie? Mas dá doença, né? Eu não vou ter cárie na minha prótese, mas a doença, ela é difícil de limpar. Tá? Então, assim, hoje os pacientes também já estão se conscientizando mais, mas isso é um trabalho interno que precisa ser
executado Uma cultura todos nossa os dias. que a gente tem que uma implementar, cultura né? nossa, Exato. né? Porque às vezes a gente fica só querendo entregar o bonito porque acha que, né, o retorno, as manutenções O não tem, tratamento é né? vitalício. Não Não é, a gente sabe que não é. Isso foi uma coisa que até nos últimos podcasts aí eu comentei, que eu tô há pouco tempo aí trabalhando com reabilitação, né? Então, alguns materiais me frustraram, assim, de durabilidade. Sim. Pelo investimento que o paciente tem, né? Quando Uhum. abraça o tratamento. Então, assim, até a própria prótese total, que a prótese total não, mas eu digo protocolo, né? A prótese total, sim, mas assim, o próprio protocolo pelo investimento que é, mas era por um desconhecimento meu, que eu não entendia que isso deveria ser avisado. Eu acho que foi o Ricardo Thanos que teve aqui, né, que ele comentou isso, né, que nada vai durar para sempre, não adianta, e o paciente tem que estar informado disso. Sim. Mas de certa forma, como é que eu vou dizer? É uma compaixão, porque a pessoa perdeu todos os dentes, infelizmente, por até uma certa forma, a cultura que era antigamente, Claro, né? acesso. E ela vai ficar, de certa forma, dependente, que um protocolo tu vai ter que trocar os dentes em algum tempo, Sim. né? Faceta em resina, tu vai ter que trocar os dentes em algum tempo. Quem sabe, pode ser que a cerâmica dure mais tempo, que possa durar. Vocês têm mais tempo aí, tem caso com 30 anos de faceta de cerâmica? 30. Não, mas 15, sim. Tenho casos de 15, 18 anos. Então, essa é uma informação que às vezes os pacientes nos procuram e eles querem fazer algo, às vezes, na cabeça deles, né? E eu não sabia essa informação, então eu vejo muito assim que, hoje eu tô com esse tempo de formada, eu vejo muito que, não digo que eu me frustrei, mas onde eu errei com os pacientes foi de não ter avisado. Muita coisa foi de não ter avisado, por desconhecimento. Então, hoje, assim, é aquela, início, ó, esse material é assim, esse outro aqui é assim, ó, a limitação dele é esta e esta, deste é essa, a duração média é essa. Tu tem as duas alternativas, então a decisão é tua. Então, hoje isso me dá uma paz, Sim, quando eu vou explicar, porque Claro. quando começou a voltar e eu não sabia disso, eu me sentia, de certa forma, desonesta, porque parece que eu vendi algo que eu achava que durava e o paciente achou e nós dois achamos, né? E ele volta frustrado com aquele material. Então, para o profissional que está se formando, entender e passar essa durabilidade, porque realmente os pacientes chegam com a sensação que eles vão investir uma vez e acabou para todo sempre. Uhum. Mas cabe a gente informar, né? E isso acontece com resina composta. Tem que deixar, o paciente tem que saber o que ele está comprando, o tratamento que ele está aprovando. Ele tem que saber. E eu faço muito a alusão de resina, quando eu vou falar sobre a resina composta, de uma casa da pintura da casa. Eu sempre falo, meu pai gosta da casa sempre bem pintadinha. A cada 2 anos ele pinta. Tem pessoas que até desbotam um pouquinho, mas tá tudo certo. Tá lá, tá tudo bem, a estrutura tá ótima, mas pigmentou. O que ele tem que fazer? Passar mais uma demão. Então, o material também é assim. Um carro precisa de controle, precisa trocar as peças. Até o dente desgasta. Também isso. Eu falo para os pacientes de protocolo, olha, uma vez ao ano a gente precisa fazer balanceamento de geometria dessa prótese. É parafuso. Exato. Tá parafusado. Isso solta, isso afrouxa, isso quebra. Então precisa. Ainda hoje eu recebi uma pessoa que me perguntou isso. Tá, mas eu quero botar um implante, mas como é que ele falou? É forte? Nunca vai quebrar? Não, gente, eles chegam assim achando Claro. que vai salvar. Porque é falado, esse vitalício, pegou um implante, né? E agora tem garantia, né? Tu dá garantia? Garantia vitalícia? Eu disse, meu Deus, socorro, como é que eu vou dar uma garantia vitalícia? Nem o Meu dente Deus, durou a vida inteira. Né? Mas eu acho que tem esse termo hoje de o pessoal falar em garantia, né? Lógico, existe dentro da lei uma garantia. É vendido isso no rádio, principalmente em rádio, né? É falado muito disso, vitalício e garantia, né? E o que a gente tem na boca vai muito também de como a gente usa, né? Como é que usa? É como esse paciente usa. Então, atender a durabilidade, não que vai ser eterna, claro, mas depende muito, senão as cerâmicas a gente não teria caso de 19 anos, de 20 anos. Ué, como é que tem gente que tem? Cuidado. Tem pacientes idosos que têm cerâmicas antigas. Mas como é que ele tem? Foi bem feito? Sim. Amálgama. Exato. Então, assim, a amálgama deixa o dente fragilizado. Sim. Tá, mas e o paciente que não tem bruxismo? Ele usa só para mastigar, porque os dentes só foram feitos para fonação,
E a Deglutição, deglutição, mastigação, estética. Tá. Se tu usar só para mastigar, só amassar o bolo alimentar, ninguém faz assim mastigando. Uhum. Ué, mas você vai forçar tanto? Então, assim, tem o hábito do paciente, ele tem que saber que tem coisas que dependem do hábito dele, higiene e tal, mas também como é usado esse dente. Essa prótese, mas desgasta protocolo? Não é, mas quanto tempo? É diferente botar numa senhorinha, se botar num cara que tem uma seta, uma mulher que tem... Braquicefálico. Então, assim, a gente tem que passar essa informação, porque é assim. Ah, o dente durou até 40 anos. Tá, então tá 30 anos na boca? Permanente? Vamos fazer uma conta. Tá, então E mas hoje vai não durar é mais só quanto passar, tempo? né, a informação. Hoje muitas coisas tu tem que documentar, assinar Exato. para ter comprovação, né? Ah, isso é. E validade jurídica, porque é difícil. As pessoas, a gente pensa que compreendem, aí às vezes mudam de Esquece, localidade, né? mudam de profissional e vem algum colega e Tem a questão ética acha profissional que, também, né? né? É claro, A gente aí sabe. não é te desmente, mas fala ao contrário, tem uma opinião diferente da tua, aí o paciente entende de outra forma, né? Se sente Isso traído a com as questão jurídica, informações. eu digo isso para o paciente até, eu comento com ele que quanto menos, pelo menos ele tentar encontrar um profissional confiável, né? Mas quanto menos ele trocar de profissional, melhor. Sim. Porque tem coisas que às vezes você está acompanhando, ou você sabe de alguma situação pontual daquele paciente que outro profissional bobear vai olhar e vai dizer, tira não tudo. sabe. Né? Eu vi um vídeo esses dias de uma dentista que eu sigo lá de São Paulo, que parece que o paciente estava nos Estados Unidos, foi morar nos Estados Unidos e teve num dentista lá que ele falou que era para tirar todas as facetas. E elas só estavam com a margem pigmentada, faceta cerâmica, não tinha nada de errado. Sabe? Ela fez uma profilaxia, orientou o paciente e ele ia substituir todo o trabalho. Então, né, tentar tomar cuidado. Ainda falei isso para o meu paciente também, assim, os pacientes têm que ter noção que toda vez que tu incide um dente a um procedimento, ele está sendo fragilizado. Tu vai substituir uma restauração, esse dente está sendo fragilizado. Então, eu já troquei trabalhos de cerâmica que tinha sido feito há 2 anos. Né? Tudo bem, eu entendi o que a paciente queria, realmente ficou um laminado, eles ficaram cada um numa posiçãozinha, ficou tortinho assim, mas querendo ou não, é broca, né? Se Deus quiser, daqui a um tempo a gente vai ter laser aí para todo mundo conseguir fazer uso, mas é broca no dente, e tira, e põe provisório, e mexe, e não sei o quê. Então, toda vez que mexe no dente do paciente, a probabilidade de gerar uma trinca e por nada esse paciente perder o dente é maior, né? Então, acho que quanto menos procedimento esse paciente fizer ao longo da vida, melhor para ele, né? Então, meninas, abordamos tanta coisa aqui que eu já até a minha pauta me perdi, mas foi bom. Falamos de muita coisa que eu gostaria de ter conversado com vocês. Existe um fim para atualização em cursos? Não. Não tem? Cada curso que eu faço, eu saio com a sensação que parece que eu sei menos. Sei menos. Bate um desespero. Me bate um desespero. É mais coisa que eu tenho que adquirir, é mais tempo que eu preciso me dedicar. Essa é a sensação. Aí é aquela busca insana, né? Que nunca tem fim. Então, eu acho que não tem fim. Eu acho que é necessário. É uma forma de a gente se sentir viva na profissão também. É verdade. Eu sinto isso também quando eu vou num curso. Sempre tem coisa para aprender, como, né? E a gente aprende com o conteúdo, aprende com os colegas. A gente vê a informação de uma forma diferente. Né? É muito bom. Quer ver quando é um curso assim muito pesado, assim, gostoso, assim, com muita ciência. A gente hoje não tem tantos cursos assim, né? Com conteúdo, né? Nossa, também aquela carga científica, força, mecânica, biomecânica. Nossa, é muito bom, assim. Parece que a gente está voltando, assim, no tempo, assim, porque a gente se discutia muito isso, né? Sim. Aquele curso que tu vê muita inteligência sendo discutida ali. Mas hoje é difícil de achar isso. Difícil. É difícil. Tem um outro ainda, né? Quando eu fui montar ali a mentoria, olha, eu não tenho nenhum de perto o conhecimento que vocês têm, porque eu tenho absoluta certeza disso, que experiência traz conhecimento junto, né? Não é só fazer um monte de curso. Existe a experiência clínica, porque até vocês falaram aí, uma coisa que me pega é que, assim, é muita coisa para a gente avaliar. Muita. São muitas variáveis dentro de uma reabilitação. Inclusive, tu lembrar de olhar para o paciente, se ele tem uma seta, se ele é braque, se ele é se ele é dólico, como que isso vai funcionar dentro da reabilitação, qual é o tamanho da mesoclusal, é muita coisa.
Então, já teve várias vezes de eu iniciar uma reabilitação e eu perceber que em algum ponto, alguma coisinha ficou faltando. Ou hoje, com esse tempo de formado que eu tenho, eu percebi que num curso que eu faço, eu viro uma chave que eu não tinha virado. Então, todos os casos que eu fiz até aquele momento, eu não observei aquilo, porque eu não tinha virado essa chave. Então, tem esse ponto também, que às vezes a gente não erra porque a gente quer. A gente erra, e para mim, eu já falei isso para algumas pessoas, tem 3 pontos no meu aprendizado. Tem um momento que eu escuto aquilo a primeira vez, que nem sempre é o momento que eu entendo. Às vezes eu escuto e aquilo, sei lá, passou, eu acho que eu entendi, mas não entendi. Tem um momento que eu entendo aquilo realmente. Eu lembro quando eu entendi o Guia Canino, gente. Entendi. Né? E foi bem depois. Se tornou fácil daí, tinha passado a minha especialização. Fiz a especialização e não tinha entendido. E eu acho que tem um momento que tu consegue colocar aquilo em prática na tua vida profissional, que é outro momento. Porque às vezes tu chegar no planejamento e tu conseguir usar aquele conhecimento para tu planejar e executar é outra coisa. Então, é muita variável. E para mim, quando tu continua fazendo o curso, tu facilita esse processo. Sim, a gente muda e o nosso paciente também muda. Isso. A gente que trabalha no interior, né, acaba que se torna o dentista da família, né? Então, esse paciente, ele vai envelhecendo, ele vai mudando e tu precisa ir se adequando com as mudanças do paciente. Então, para isso, vem novas tecnologias, vem novas técnicas, novos materiais, né? A gente sabe que a questão de material é algo que evolui muito, né? E se tu ficar no básico sempre, tu vai entregar o básico sempre, né? Tu não vai ter um trabalho de excelência, né? E o paciente perde a oportunidade de ter o melhor, né? Ter o melhor. Por quê? Porque o profissional não tem aquele conhecimento. Então, ele fica limitado, né? Se a gente está na saúde, a gente sabe, né? Eu acho que em outras profissões também, claro. Mas a saúde, o profissional, quando entra na saúde, ele tem que saber que ele precisa se atualizar para cuidar de outra pessoa. Precisa. Aquela pessoa depende do nosso esforço, do nosso conhecimento. A gente tem que se atualizar sempre. Com certeza. Concordo também. Vamos lá. Meninas, vamos lá. Vou fazer a mesma pergunta para as duas. Teria alguma coisa que tu faria diferente? Se tu olhasse para tua trajetória, o que tu faria diferente? Tu disse que não era para eu fazer pergunta difícil, né? É porque eu nunca pensei nisso. Sim. Até comentei essa semana com a Camila. Eu colocaria um consultório logo depois, assim, que eu me formei. É que eu não tinha condição. Mas eu iria dar outro jeito, colocar mais simples, não precisava tão... Mas eu deveria ter colocado um consultório quando eu era mais jovenzinha, assim, logo que me formei ali, uns 25 anos, já com uma experiênciazinha, assim, estudo, né? Eu deveria, acho que seria melhor nessa questão, assim, até de crescimento financeiro também. Sim. Mas tudo é um aprendizado, a gente tem que ter orgulho da caminhada que a gente fez, isso também serviu de base para fazer outras coisas, claro. Mas eu acho que eu deveria ter me focado nisso também. Entendi. E tu, Sulinha? Eu teria selecionado vários cursos que eu fiz, tá? Eu sempre fiz muitos cursos e alguns acabei fazendo investimentos e entra no assunto que a gente conversou, que não me agregou em muitas coisas, né? Que eu poderia ter investido, às vezes, em outros cursos mais caros que eu tinha vontade de fazer. Então, eu teria mudado isso. Mas fora, eu sempre fui de dar muito peitaço, assim, na profissão, sabe? Desde nova, assim, eu arrisquei várias coisas e, graças a Deus, deu certo. Deu certo. Meninas, eu acho que tem muito mais coisa ainda para a gente conversar. Eu poderia ficar aqui falando com vocês sobre reabilitação a noite inteira, tá? Porque eu adoro o tema. Mas vamos fechar nossa noite de hoje. Eu quero fazer um agradecimento a vocês, tá? Quem sabe a gente marca outro bate-papo aí, 1 hora, para a gente falar um pouquinho mais de odontologia. Eu acho que é um assunto muito rico,
Eu acho que tem muita coisa que a gente poderia abordar aqui ainda, né? Então, obrigada pela disponibilidade de vocês hoje. Obrigada por esse papo gostoso, por dividirem o espumante aqui comigo, tá? Gente, eu vou deixar a palavra com elas aqui agora para vocês conhecerem. A Suling falou no começo, mas a Suling trabalha no Turvo, a Michele trabalha em Criciúma. Se vocês quiserem acompanhar aqui, eu vou passar a palavra para elas passarem Instagram, quem quiser acompanhar o trabalho delas, entender aqui como é que funcionam esses sorrisos transformados. Então, primeiramente, eu quero agradecer o convite, quero te parabenizar, te admiro muito, Dani. És uma pessoa que tem uma envoltura, assim, uma desenvoltura para lidar com o público, com os pacientes. Te acompanho todos os dias, até tu me perguntou, né? Como que tu consegue acompanhar? Porque eu seleciono as pessoas que eu acho importante acompanhar e tu és uma delas, tá? Obrigada. E no início eu lembro que várias vezes tu vinha perguntar coisas para mim, né? Como que tu faz isso, como tu faz aquilo? E desde aquele momento eu tive muita empatia contigo. E então, como eu falei no início, né, eu trabalho no Turvo e também trabalho bastante com as redes sociais. Meu Instagram é @doutora.suling. Convido todos a acompanharem. E quem tiver dúvida ou quiser interagir, pode me chamar que eu estou sempre na ativa nas redes sociais. E agradeço também a Michele, né, por a gente dividir hoje essa mesa, né, e discutir assuntos que a gente ama tanto, né, que é a odontologia. Obrigada, Suling. Eu fico lisonjeada de dividir a mesa com vocês duas. Quero te agradecer também, Dani, pelo convite, por essa amizade de tanto tempo, né? Dizer também que eu te admiro muito, já te falei várias vezes. Eu te acho muito dedicada, lutadora, sempre procura melhorar para oferecer o que tu tem de melhor. Então, assim, é uma qualidade que não são tantas pessoas que têm. Então, é uma pessoa muito ética. E que bom que tu fez esse podcast, né, para a gente evoluir na odontologia, aqui tão perto da gente, né? Então, achei maravilhoso essa tua ideia, porque tu está contribuindo para a evolução da nossa profissão. Só da gente discutir sobre isso, sobre ética, sobre respeito. Então, parabéns por valorizar tão bem a nossa profissão. Como tu falasse, eu trabalho aqui em Criciúma, né? O meu Instagram é @dra.michelegrassi. E é isso aí, também estou à disposição de quem quiser mandar alguma mensagem. Tento responder todos na medida do possível. Não sou tão assídua das redes sociais, eu cansei um pouco das redes sociais por um tempo. Mas é isso aí. Muito obrigada pelo convite, adorei participar. Eu sabia que ia ser um papo maravilhoso. Pensei que ia ficar um pouco bloqueada e no fim foi bem tranquilo, né? Obrigada pelo convite. O agradecimento é meu, com certeza, tá? Vou fazer um adendo aqui, alguns adendos, né? Tu falou de ética, né? Hoje ainda eu tive sessão de terapia, gente. Ela falou que o meu grau de cobrança é muito alto, eu escuto isso, né? Mas eu falei para ela, até emocionada na hora que eu falei, de como é difícil, porque eu acho que eu não seria quem eu sou hoje se eu não me cobrasse. Eu não seria, não teria evoluído como eu evoluí se eu não me cobrasse. E eu me posicionar próximo de pessoas que eu admiro, que me ajudam nisso. É difícil, porque, né, a gente se sente mal em alguns momentos por não ter chegado naquele ponto ainda. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente não pode se acomodar totalmente. Eu sei que isso é uma balança interna, não tem como eu falar qual é o grau de ninguém. Mas a Mito foi uma das primeiras referências que eu tive na odontologia. A Michele, não sei se pela vida militar, mas ela tem uma postura muito rígida em algumas situações de ser correta, né? E foi a primeira pessoa com quem eu tive contato que eu senti tanta honestidade no trabalho. Eu lembro que eu me choquei porque ela fazia delineamento de modelo. Quem faz delineamento de modelo, gente? Ela fazia. Então, foi uma pessoa que
eu peguei como referência, né? Foi uma pessoa que me ajudou muito a mudar alguns comportamentos até um pouco infantis que eu tinha antigamente, assim. Tu pode achar que não, mas eu tinha, e assim, tu foi uma referência para mim. E eu tenho uma certa facilidade de perceber eu mudei um pouco isso, porque às vezes eu colocava as pessoas em pedestais. Eu fazia isso com bastante facilidade. Mas eu tenho a facilidade, vou colocar assim, de olhar as coisas boas que as pessoas têm. E olhar o que pode ser exemplo para mim, né? Então, a Suling eu conheci há pouco tempo, eu só ouvia falar, né? Mas foram algumas caronas de carro e que eu fiquei extremamente impactada pela tua história, né? Faz a gente refletir no que a gente busca, no tipo de pessoa que a gente quer. Então, esse podcast também, eu acho que ele serve para isso. Às vezes a gente não tem ninguém como referência. E tu pode se acomodar. E quem vai sofrer com isso vai ser teu paciente. É ele que vai sofrer quando a gente se acomoda. Então, eu sei que é difícil melhorar. É muito mais fácil ficar em casa sentada, vendo TV e só relaxar. Só que a vida não pode ser só relaxar. Não estou falando para vocês surtarem que nem a gente surta. Nem chegar no ponto que as duas chegaram aqui, não é isso. Mas não se acomodem no todo. A gente precisa se desenvolver. Eu gosto muito da Ana Beatriz, que é psiquiatra, se vocês conhecem, né? E ela fala muito que a gente está aqui na Terra como ser humano é para melhorar. A gente não veio aqui para não fazer nada, para curtir a vida, para ter só prazer. Não é para não. A gente veio para servir. Né? Ela disse assim, eu nunca esqueço o momento que ela falou assim, vocês imaginem se o sol chegasse um momento e ele dissesse, acho que eu não vou nascer hoje. Acho que eu não quero, né? Porque cada um tem a sua missão aqui dentro. E a gente está aqui para servir e dar o nosso melhor. E a gente precisa evoluir. Então, não deixem de se cercar de pessoas, por mais que a gente esteja em outro patamar, né, esteja em outro momento da vida, mas tentem se cercar de pessoas, se cercar de podcasts, de coisas que te levantem, que te fazem olhar para frente, que tem uma forma diferente de fazer odontologia, de fazer o teu trabalho e de estar mudando a vida das pessoas, realmente sendo relevante. Eu sempre pensei que eu quero que o dinheiro do meu paciente seja bem usado. Me mói eu saber que de alguma forma ele veio, ele investiu um dinheiro que ele guardou, que ele suou, e aquele dinheiro pode ser jogado fora, né? Então eu sempre faço de tudo para que esse investimento dele seja válido, né? Para que ele não tenha que gastar 2 vezes. Eu acho que qualquer profissão eu pensaria isso. Eu fico muito triste quando eu compro um produto, quando eu compro um serviço e ele não é bem executado. Então eu acho que quando a gente se preocupa em dar o nosso melhor e fazer tudo o que a gente pode para realmente dar seja um móvel, não importa o que for, mas fazer o que a gente faz e fazer bem feito. Não estou conseguindo ainda, então eu vou buscar como melhorar, né? Como fazer isso melhor. Então, saibam que vocês são referências para mim, por isso que vocês estão aqui hoje. Obrigada. Tá? Espero que todos vocês tenham gostado desse bate-papo, gente. Tá? Daqui a pouco tem mais, vamos trazer outros convidados para vocês. Eu não trouxe ninguém de outras áreas ainda, mas pretendo, para que a gente consiga agregar na vida do nosso paciente, entendendo ele como um todo, que eu acho que mais do que nunca, atualmente, isso está sendo bem relevante. Para quem quiser me acompanhar nas redes sociais, meu @ é @doutora Daniele Afonso. Lá também tem informações, orientações e muitos sorrisos. Muito obrigada a todos até aqui.